Pessoal, uma boa noite para vocês. Então, o objetivo desse vídeo é a gente fazer o lançamento da etapa 6 do projeto de compilador. A etapa 6 é considerada, então, uma etapa relativamente simples do projeto, porque ela trata da geração de código assembly, certo? Então, a geração de código assembly a gente vai fazer a partir da tradução já feita anteriormente para a nossa linguagem intermediária, né, que era a nossa linguagem iloc. Então, para cada instrução de iloc, a gente vai ter uma correspondência em assembly, e esse mapeamento, digamos assim, que é de certa forma direto, certo? Então, fica a critério do grupo, então, escolher qual que é o mapeamento que é feito das instruções iloc para aquelas instruções de assembly, certo? Então, o documento aqui detalha um pouco assim da forma de como a gente pode descobrir qual é o assembly que a gente tem que gerar na saída, né? Então, considerando isso, então eu vou fazer então uma passagem completa aqui no nosso documento PDF que está disponível lá no Moodle, certo? Então vamos lá. Então assim, a sexta etapa então é a tradução de geração de código assembly, certo? A partir do código intermediário gerado na etapa anterior. E o código assembly ele tem que ser, ele deve poder ser traduzido para um executável por um montador. Isso quer dizer então que o código assembly gerado pelo compilador de vocês, eu vou ter que poder utilizar esse código assembly para gerar um executável. E para a gente ter uma referência, certo? Para que os testes, inclusive, possam ser executados, né? A gente vai utilizar como referência o assembly x86-64. Isso não faz muita diferença. Basicamente seria o x86, a parte aqui dos 64 bits não importa muito. E o compilador GCC como montador. Então, vocês têm que, quando vocês começarem a gerar os códigos assembly, vocês têm que utilizar o GCC então para verificar se vocês conseguem efetivamente transformar o código assembly do compilador de vocês para um executável. Se isso funcionar, quer dizer que está tudo bem. Bom, então a funcionalidade necessária só tem uma funcionalidade, que é traduzir para assembly o código iloc, certo? Então, vocês têm várias formas de fazer isso, fica totalmente a critério do grupo aí, né? Aqui tem uma sugestão de implementar uma função generate ASM, né? Isso aqui é mais para eu poder encontrar facilmente no código de vocês aonde que está feita efetivamente a tradução, né? Então aqui está sem nenhum parâmetro, mas se vocês quiserem fazer com que essa função seja recursiva ou que receba uma lista como parâmetro, enfim, isso fica a critério do grupo. Eu vou procurar por esse nome aqui quando eu estiver fazendo a avaliação da etapa 6 de vocês de maneira subjetiva, certo? Então essa função ela vai traduzir então o programa na linguagem intermediária iloc, que foi obtido na etapa anterior, para assembly. E esse código assembly tem que ser jogado na saída padrão. Então, em vez de jogar código iloc na saída padrão, vocês vão gerar código assembly. Certo? Então, essa função tem que gerar na saída o segmento de dados. Então, no segmento de dados vai ter o valor de inicialização das variáveis globais, quando for o caso, né, e for necessário. E vai ter que também ter o segmento de código. O segmento de código é a parte principal, né, que é ali que vai estar o programa efetivamente, né? Enquanto normalmente então o segmento de dados é criado a partir da tabela de símbolos do escopo global, ali a gente pode ter variáveis estáticas que a gente não implementou, né? Mas se vocês quiserem implementar, fiquem à vontade. Que vocês lembram que na nossa sintaxe a gente tinha static, que depois a gente esqueceu, mas se vocês quiserem implementar isso não tem problema, basta inserir essas variáveis estáticas no escopo global. E tem que ter também as constantes literais, elas podem estar presentes no segmento de dados, né? Já o segmento de código, ele tem que conter então a tradução das instruções iloc a partir da lista de instruções, que vai conter todo o programa, né, na raiz da ST. Então isso pode ser feito a partir da raiz da ST, mas se vocês acharem que no projeto de vocês existe uma forma mais eficiente ou que vocês se sentem mais confortável de fazer, vocês podem também implementar de outra maneira. Então, normalmente, isso aqui é a recomendação que eu dou, é que uma instrução iloc é mapeada para uma instrução assembly. Normalmente é 1 para 1. Mas esse número ele pode variar em função das escolhas de vocês, né? Ou de detalhes ali que podem ter no assembly, né? Então, por exemplo, uma instrução iloc pode se tornar algumas instruções assembly também. Então, esse mapeamento entre instruções de código intermediário iloc e do código assembly tem que ser projetado e implementado pelo grupo. Então, normalmente esse mapeamento é bem simples, na realidade aqui é projetado e implementado, mas na prática é bem simples aqui.
Então tem que ser traduzidos os elementos que vocês traduziram lá na etapa anterior, né? Então se lá na etapa anterior vocês tinham lá a listagem, era expressões aritméticas, algumas expressões de controle de fluxo, cálculo de endereços, isso vocês vão precisar aqui também. Tudo isso então tem que, né, e as outras coisas que estão lá na etapa 5, né, tem que ser traduzidas então para assembly. Então aqui tem algumas dicas básicas referente à entrada e saída padrão. O binário se chama etapa 6, né, e aí tem que gerar, então o programa tem que ser executado dessa forma, né? Então etapa 6 recebe a entrada aqui na nossa linguagem, né, e a saída é um ponto S. E esse ponto S, então, ele tem que ser capaz de ser reconhecido e montado para um programa executável através desse comando aqui. Então, na hora que for fazer os testes, eu vou pegar esse saída.s de vocês e vou gerar um executável. E esse executável daí, bom, ele tem que funcionar, né? E o GCC não pode reclamar de nada aqui quando está lendo esse assembly. Então, assim, o arquivo main, isso é uma pergunta que aparece bastante. Vocês podem modificar, então, vocês têm no projeto de vocês o arquivo main.c, lá dentro tem a função main de vocês, né? Então lá vocês podem modificar, se necessário, enfim, para implementar as funcionalidades dessa etapa aqui. Aqui eu deixo a recomendação, se vocês, que sempre é bom, né, como uma boa prática de programação, vocês liberarem a memória, enfim, ter toda essa preocupação aí de programação boa. Em relação aos testes automáticos, né? Então aqui é trazido um exemplo para vocês de como os testes automáticos acontecerão. Então, eles vão utilizar o compilador GCC, numa das últimas versões aqui, eu posso até confirmar a versão que eu tenho aqui do GCC, só um momento, eu tenho a versão 10.2.0, certo? Essa é a versão do GCC que eu estou usando. Mas enfim, não vai fazer muita diferença, porque o código assembly não evolui muito, digamos assim. Os testes automáticos, então, eles utilizarão o GCC, nessa versão que eu acabei de falar, e o teste automático tem que ser capaz, então uma das primeiras etapas é converter, né, aparece aqui, né, converter esse código gerado por vocês, né, no assembly.s, né, no caso aqui do exemplo era bem aqui em cima, era o saída.s, então tem que ser capaz de converter esse saída.s para um binário, né, que aqui no caso eu estou usando o ex3.s, estou convertendo ele para um binário. Então esse é o primeiro etapa, isso aqui tem que funcionar, para a avaliação automática funcionar. Claro que primeiro o comando de vocês, né, isso tem que funcionar também. Aí depois que esse programa aqui funcionar, eu tenho que ser capaz de executar o programa de vocês, e aí eu vou obter o valor de retorno através do $interroga, certo? Isso aqui no caso do shell, né. Nesse programa aqui, ó, o valor de A resultante aqui da execução do programa é 6. Então, como eu estou retornando esse valor 6, eu tenho que obter 6 aqui nesse eco. Então, se esse 6 aqui, se esse valor aqui, obtido aqui for igual ao valor que eu espero obter por esse programa, aí quer dizer que o teste passou. Claro que isso é bem específico, né? Mas aí com isso eu consigo testar se a tradução da maioria das expressões aritméticas, controle de fluxo, está sendo feita corretamente para assembly, né? Mas enfim, se vocês conseguiram simular na etapa 5 através do iloc com o simulador iloc, vocês vão conseguir também aqui fazer funcionar, porque como eu falei, o mapeamento é praticamente 1 para 1, né? Bom, como é que é o assembly? Aqui eu deixo um anexo aqui para vocês, né? Então tem uma extensa documentação que vocês podem encontrar sobre o assembly, especificamente sobre a versão x86 do compilador GCC. Então, alguns vão lembrar que isso também é do AT&T, certo? O assembly da AT&T. Mas aqui tem até um tutorial que eu achei bem bom, bem completo, para vocês entenderem assembly, para aqueles que ainda não têm experiência, mas eu acredito que todos vocês já, de alguma forma, já tiveram experiência com assembly em outras disciplinas. Mas realmente, a recomendação que eu trago para vocês aqui, eu até deixo escrito, é que o grupo estude a linguagem a partir de exemplos práticos, em vez de ficar estudando todo o tutorial que pode ser eventualmente longo, certo? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão criar programas pequenos, escritos na linguagem C. Então, o que é um programa pequeno? É um programa que só tem uma variável global, por exemplo, e a função main não faz nada. E aí vocês geram um assembly dele. Vocês podem nem fazer a função, a função principal, vocês podem fazer só a variável global, fazer um arquivo.c que só tem uma variável global, e traduz para assembly, através do parâmetro "-s" aqui do GCC. Então, se em programa.c só tem uma declaração de variável global, vocês traduzem para assembly, e aí vocês veem como que uma variável global aparece em assembly.
no segmento de dados, né? Então, repetir esse processo, bom, só com uma variável global, daí depois com uma função main, uma variável global, uma função main, ou sem variável global, aí depois uma função main com uma expressão aritmética, uma função main com um hat, uma função main que chama uma função sem parâmetros, uma função main que chama função com parâmetros. E assim vocês vão pegando o jeito, com essa filosofia, de como que tem que ser, então, o código assembly que vocês têm que gerar no compilador de vocês, certo? Então, eu trago aqui alguns exemplos, eu vou passar para a segunda página aqui, onde eu ilustro um pouco esse processo que vocês têm que fazer. Então, aqui eu tenho um programa bem simples, olhem só, que tem uma variável global, tem uma variável local, e aí faço b igual a e retorna 0. Então, para vocês obterem o código assembly para esse programa escrito em C, né, mas aqui é só para pegar o exemplo, né, a gente vê o programa aqui, ex1.s. Então, na parte inicial da saída desse ex1.s para esse programa aqui, nós vamos então ter aqui esse conteúdo aqui, que está aqui, eu estou tentando selecionar aqui, não estou conseguindo, mas é esse conteúdo aqui. Então, aqui aparece então a declaração da variável global A, dizendo o tipo dela, que ela é um objeto, o tamanho dela, e depois também da função main aqui, dizendo que ela é uma função. Certo? Nem tudo isso aqui é obrigatório, vocês podem remover coisas que são supérfluas aqui e focar só para o que é realmente necessário, desde que lá no GCC ele consiga gerar o binário executável, né? Então aqui eu ilustro aqui que tem o ponto size, o ponto type, mas como eu falei para vocês, não é totalmente obrigatório todos os campos aqui. Na parte seguinte, aqui vem a parte um pouco mais principal, e a gente tem o segmento de código. Então a gente tem um rótulo para a função main, que é o nome da função. Aqui temos um outro rótulo aqui que foi gerado pelo GCC, que não necessariamente vocês precisam ter, certo? E aí a gente tem aqui no código o uso de alguns registradores. Então a gente tem um registrador que aponta para o topo da pilha, para o frame pointer, um registrador de acumulação, um registrador que a gente pode utilizar para fazer referência a variáveis globais, certo? Então esses registradores são muito parecidos com os registradores que vocês já usaram lá no iloc, lá, o RBSS, seria o RIP, o RSP e o RFP. O RFP aqui seria o RBP, certo? Esse registrador de acumulação vocês podem utilizar para fazer expressões aritméticas, por exemplo. Os literais inteiros, que teve vários questionamentos na etapa 5 sobre isso, né? Onde é que eu coloco os literais inteiros? Eu coloco eles na tabela de símbolos global ou coloco eles nas instruções? Bom, para aqueles que colocaram nas instruções, vocês podem colocar eles diretamente. Aqui vocês percebam bem, ó, quando eu estou aqui no meu programa return 0, onde é que está esse 0 aqui no meu assembly? Está aqui, ó, é o $0. Então, quando eu tenho um literal inteiro, é o literal inteiro antecedido de $1, certo? E o que eu estou fazendo? Estou movendo ele para o EAX, certo? Esse EAX aqui é um registrador especial, depois aqui eu faço POP-Q para desempilhar, e aí eu faço hat aqui, né? Então, esse hat termina a função. Enfim, essas coisas vocês têm que estudar, então, fazendo esses mini exemplos, né? Então aqui tem um exemplo bem pequeno, eu detalhei com mais afinco aqui todos os passos, mas aqui tem um exemplo um pouco mais complexo que vocês podem utilizar depois, né? Basta fazer o GCC-S em cima desse aqui. Por que esse aqui é mais complexo? Porque ele envolve passagem de parâmetros por valor, então vocês vão poder ver como é que a passagem de parâmetros é implementada, mas não tem muita diferença do que hoje a gente já viu lá na parte da etapa 5 e a gente viu nas videoaulas mais recentes. E, como eu falei, eu ressalto aqui, né, que vocês façam mini exemplos na linguagem C e traduzam ele para a linguagem assembly. Não precisa fazer um código assembly extremamente sofisticado, né? Tentem se focar no mínimo necessário para fazer funcionar essa tradução e que depois a gente consiga gerar um binário com GCC, certo? Então, basicamente é isso. Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade aí na execução, entrem em contato, né? Fico à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.